Pai do Senhor, irmãos das nações de Cristo, é com grande prazer que eu recebi essa rica oportunidade de trazer a palavra oficial hoje para os irmãos, para a nossa igreja. Que felicidade que está dentro do meu coração, com grande alegria, que vou trazer a palavra oficial para a igreja nesse dia. E com alegria eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao pastor, aos pastores, quem está na direção da igreja, que é uma rica oportunidade e também uma grande responsabilidade para trazer a palavra de Deus, porque a palavra ela edifica, ela transforma, ela cura, ela transforma, ela levanta os que estão caídos, e é por isso que Deus fala conosco através da palavra, E a palavra ela tem que entrar nos nossos corações e tem que haver uma transformação nos nossos corações, Tem que ter uma transformação nas nossas vidas. E a palavra que Deus hoje me trouxe, me revelou através do Espírito Santo, é uma palavra abençoada, e Ele vai falar grandemente com os irmãos, e falando comigo também, eu primeiro, e vai falar grandemente aqui em Jeremias 31, no versículo 35 ao 40, E ao decorrer da ministração da palavra, eu vou continuar dentro do Jeremias 31, porque ela fala muito com o povo, fala muito com os irmãos através dessa palavra abençoada e pelo momento que estamos passando. E na palavra diz assim, no versículo 35 do capítulo 31 de Jeremias: Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel descer uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. E a linha de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe, e virá-se-á para Goá. E todo o vale de cadáveres e de cinza de todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancarão, nem se derribarão mais eternamente. Aqui é só apenas a palavra onde que Deus me revelou, mas também o Espírito Santo me tocou também para falar de outras passagens no próprio capítulo 31 de Jeremias. Porque o Senhor diz que tem que ouvir ouvir e seguir as suas ordenanças, para que não sejamos castigados ou assim um pai quando corrige um filho, Então Deus está querendo corrigir, mas Deus também tem muito a nos dar, muitos a nos oferecer, e Ele está nos cuidando como um pai cuida de um filho, como o pastor cuida das suas ovelhas. E aqui não é diferente nos dias de hoje, estamos passando por dias difíceis, irmãos. Em João 16, 33, já vem falando, Jesus falou, que no mundo teremos aflições. E na palavra aqui que estamos passando não é diferente. Mas ele nos diz ainda nessa palavra que teremos que ter bom ânimo. E temos que ter bom ânimo porque Deus está cuidando de quem assim o busca, De quem são da sua ovelha, de quem é de Israel, Porque a salvação é individual, então temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é buscar o Senhor, orar ao Senhor, louvar ao Senhor, E colocar Ele em primeiras coisas, em primeiro de tudo, Reconhecer que só Ele é Deus nos céus e na terra. E aqui Jeremias também está dizendo, foi revelado a ele, Deus usando a sua palavra, usando a sua boca como profeta, falando com Israel. Mas antes dele falar, de falar para que Israel não deixe de cumprir as suas ordenanças, não deixe de desviar dos caminhos das suas ordenanças, ele também disse o que pode ser feito na vida do crente, que ele cuida do povo dele.
E aqui nessa palavra não é diferente nos dias de hoje, porque Ele está cuidando da gente. E Ele está cuidando do povo dele desde quando tirou do Egito. E assim Ele está cuidando de nós hoje. Então temos que ter bom ânimo, acreditamos que vamos passar por esse problema, vamos vencer mais essa fase, né? Na palavra inicial que eu trouxe da outra vez, da outra oportunidade, né? Veio novamente para mim, falando, tocando sobre a pragas do Egito, né? Que ali, naquele momento, o povo se ajuntou, né? Ali nas suas casas, começou a orar, procurou buscar mais a Deus, procurar mais o Senhor. E hoje temos que estar nessa mesma posição. Eu quero trazer aqui para o povo, para os irmãos, que aqui já no capítulo 31, no primeiro versículo, ele já diz: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Então aqui ele está confirmando que seremos o povo dele, e somos o povo dele. Então acreditamos, tenhamos bom ânimo, vamos renovar nossas esperanças, vamos renovar a nossa fé em Cristo, nossa fé em Deus, de que Ele está cuidando da gente, está cuidando dos nossos, das nossas famílias, dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos lares. Ele está nos cuidando. E ali mais no versículo 7 diz assim: porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das gentes. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Aqui já está ali clamando ao Senhor, ele está ali mostrando o caminho. Porque o caminho é buscar ao Senhor, pedir salvação, pedir um conforto, pedir para que Ele salve e nos livre de todo o mal. E no versículo número 8 continua assim: eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, juntamente em grande congregação voltarão para aqui. E no versículo 9 continua: virão com choro, e com súplicas os levarei, guiá-lo-eis aos ribeiros de águas por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ele está confirmando aqui que ele é nosso pai. Nós somos os filhos de Deus. Israel é o primogênito dele. Israel aqui representa o povo de Deus, representa Jesus, que Jesus intercedeu na morte de cruz para nos salvar, para nos remir dos pecados. E Jesus ainda continua intercedendo por nós, Ele continua nos cuidando, levando, falando para o Pai, para cuidarmos, para que tenha misericórdia do seu povo. E nos dias de hoje, tão difícil que estamos passando, Deus ainda é misericordioso, porque mesmo nessa pandemia, nesses dias maus, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando do teu povo. Pode ver que a nossa igreja ela é forte em oração, está todos cuidados, todos guardados, nossos familiares. Por mais que apareça algum outro tipo de problema, Ele já vai amenizando, já vai trazendo as providências, já vai curando, já vai levantando, vai fazendo algo na vida do irmão para que o irmão tenha certeza que Deus ainda está contigo, que Deus está conosco, Ele está nos cuidando, Ele vai nos cuidar, porque Ele tem promessa, Ele fez promessa, e as promessas vão se cumprir na minha e na sua vida, na vida dos irmãos. Creia, acredita, porque Deus está cuidando. Aqui Ele está fazendo uma nova aliança com o povo dEle, Ele está fazendo aqui um concerto com o povo dEle, e assim Ele diz assim no versículo de número 27, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de homens e com a semente de animais. E será que como velei sobre eles, para arrancar, para derribar, e para transtornar, e para destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Aqui mesmo na palavra, aqui nesse versículo de número 28, ele está falando também de aflições, ele está dizendo também que Ele velou por isso, porque assim temos sempre a oportunidade de lembrar que Deus é Deus, que Deus é o nosso Pai, que Deus é o nosso Criador, e é Ele que nos cuida, é Ele que nos provém, é Ele que faz o levantar os que estão derrubados, e é Ele que cuida da gente, que cuida da sua família, que cuida dos seus negócios, que cuida da tua família, que cuida dos teus filhos.
E assim vamos continuar no versículo de número 30. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade, de todo homem que comer as uvas verdes e os dentes se embotarão. Aqui, não levando a palavra propriamente dita, mas ele me traz assim o entendimento de que quando se fala, mas cada um morrerá pela sua iniquidade, ele aqui, o Senhor está confirmando que a salvação é individual. Então, portanto, vamos buscar o Senhor. Cada um busca o Senhor de maneira assim, de coração aberto, de coração não triste, mas de coração alegre, porque o Senhor é Senhor, Ele está conosco. E Ele está dizendo que a iniquidade será para cada um. Então, é individual. Então creia que se você estiver buscando ao Senhor, está nos caminhos dele, você crê que a sua salvação está garantida. E a palavra continua assim, no versículo de número 31, um versículo muito importante que está falando da nova renovação, do concerto de Deus, que diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas no versículo de número 33, mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. No versículo de número 34 diz assim: e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno, desde até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos teus pecados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui ele